Que bom você aqui novamente. Eu sou o Pastor Fábio e vamos dar continuidade ao nosso curso O Evangelho. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos na lição de número 7 e falaremos sobre Jesus Cristo, este homem que viveu neste mundo e transformou a vida das pessoas. Não à toa, o nosso calendário ocidental data os anos antes e depois de Cristo. E vamos falar sobre esse homem que mudou o mundo. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi de uma forma extraordinária. Maria, sua mãe, era uma mulher judia que morava na cidade de Nazaré e estava compromissada em casar-se com José, um homem que era descendente do rei Davi. O nascimento de Jesus foi de forma sobrenatural porque não foi concebido de forma natural. Porém, Deus, através do Espírito Santo, envolveu Maria de tal forma que foi-lhe colocada em seu ventre a semente divina. E de Maria e da semente divina foi gerado um homem. Um homem como todos nós, 100% homem, mas também com uma semente espiritual, divina, ou seja, Jesus Cristo, ao mesmo tempo que era 100% um ser humano, ele também era um ser humano 100% divino também. Era Deus, aliás, é Deus e também é homem. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. No Evangelho de Marcos, vemos aqui registradas as palavras do Senhor Jesus, chamando a si mesmo de o Filho do Homem, expressando aqui a sua humanidade. Jesus, ele era plenamente um ser humano. Ele sentia fome, sentia sede, sentia canseira, tristezas, alegrias, prazeres saudáveis. Tudo que qualquer outro ser humano vivencia também fez parte da vida do Senhor Jesus. Ele recebeu, tem um corpo carnal, assim como nós também temos o nosso corpo carnal. E nesse corpo carnal, ele sofreu as injustiças deste mundo. Ele foi injustamente julgado, ele foi crucificado, morto, assassinado numa cruz. E ele morreu. Porém, nós vemos que Deus, o Pai, o exaltou, trazendo a ressurreição em sua vida. Então, Jesus é este homem completamente humano, assim como nós somos humanos. Assim, ele se identifica com toda a raça humana.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo também é 100% Deus, ele é um ser divino. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus e é o mesmo a qual nós chamamos o Espírito Santo. Aí é o mistério da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em uma unidade divina. Jesus, assim, ele é Deus. E o Evangelho de João, expressando a respeito de Jesus, o apóstolo João o chamou aqui do Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus encarnada. E é interessante nós voltarmos na história bíblica e lembrarmos lá de Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas, Deus cria através da sua palavra de ordem, através do seu verbo. Haja luz e houve luz. Então Deus dá ordens e as coisas vão acontecendo segundo a sua própria palavra e vontade. E o mistério aqui nos revelado é que essa palavra tornou-se em carne, veio até nós como um ser humano. Jesus Cristo é esse 100% homem e também 100% a palavra de Deus, o verbo de Deus, o próprio Deus. Jesus é o Deus entre nós. Tudo foi feito por meio do verbo de Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E por fim, o verbo se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos guiar. Temos então Cristo, 100% homem, Cristo, 100% Deus, para nos guiar. Homem falando a nossa linguagem e Deus expressando a sabedoria eterna, divina, sublime. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. O apóstolo João também expressou que Jesus é o Deus unigênito. Um termo muito interessante. O que significa unigênito? Significa único gerado, o único que tem a mesma essência do Pai. Jesus Cristo, ele já existia antes mesmo de ter recebido um corpo humano, antes mesmo de existir como um ser humano. Jesus já existia como ser espiritual, filho do Deus único e verdadeiro. Jesus, ele veio ao mundo como ser humano, mas diferentemente de nós, ele, no seu espírito, ele tem a mesma essência do Criador, a mesma essência do seu Pai, que é Deus, o nosso Criador. Isso nos diferencia de Cristo, em que nós somos criados por Deus, obras das mãos de Deus, mas a nossa essência é humana. Jesus Cristo não. A essência do Senhor Jesus é divina. O Espírito de Cristo, como eu disse anteriormente, é o Espírito divino que habita nele. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, ele veio andar conosco para nos ensinar a respeito de Deus, o nosso Pai, a quem fomos adotados como filhos, fomos recebidos como filhos e somos tratados como filhos. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O apóstolo ainda fala sobre a importância de crermos em Jesus como Filho de Deus, de acreditarmos no Evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe, nas palavras de ensinamento procedentes do Senhor Jesus, que está na Bíblia. Jesus Cristo, ele veio para que possamos crer nele como Filho de Deus, crer nele como nosso guia, que nos leva a restaurar a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus, o Pai. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus Cristo, ele viveu como um mestre da lei, um mestre da palavra de Deus. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus e interpretava muito bem, e não apenas isso, mas Jesus também vivia. E ele ensinou a palavra de Deus baseada em dois fundamentos essenciais para entender a palavra de Deus. Aquilo que nos chama a uma vida espiritual saudável. O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. E sobre essa ótica, Jesus ensinou o Evangelho, Jesus viveu o Evangelho, inclusive na sua maior obediência, que foi morrer numa cruz pelos nossos pecados. Ele estava ali honrando a vontade do Pai, demonstrando todo o seu amor ao Pai, fazendo aquilo que agradava ao Pai, que é morrer pelos pecadores, para que pudesse haver a remissão de pecados. E o outro lado, né, desta obediência de Cristo, ele tomou o nosso castigo, ele tomou o nosso lugar. Ou seja, ele se identificou com nós pecadores, morrendo por nós. Amou a nós como a si mesmo. Jesus é esse grande mestre, ao qual nós precisamos dar atenção, ouvir a sua palavra e obedecer e crer. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Jesus, depois de ter vivido uma vida santa, amorosa, socorrendo aqueles que sofriam, trazendo a mensagem de salvação e cumprindo a sua maior missão, que foi tomar a cruz em nosso lugar, ele morreu. Morreu pelas mãos dos homens. Morreu entregue ao pecado da humanidade. Mas morreu se colocando em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Mas Deus o exaltou. Deus não permitiu que ele ficasse ali sob o poder da morte. Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus nos ensina que depois da sua ressurreição, durante 40 dias ainda ficou andando aqui neste mundo, com os apóstolos, com os discípulos,
E muitas pessoas o viram, mais de 500 pessoas o viram depois da ressurreição. E Jesus Cristo, depois desses 40 dias, ele subiu aos céus, foi elevado aos céus, da onde hoje toda a igreja cristã o aguarda voltar. Aguardamos a volta do Senhor Jesus. Ele vive, ele morreu, ele ressuscitou e ele vive. E hoje aguardamos o seu retorno. Chegamos mais um final de uma lição. Hoje falamos sobre Jesus Cristo, esse homem formidável, que não apenas era 100% ser humano, mas também ele era 100% Deus. Ele é o Filho de Deus, que conhecendo o Pai, veio nos ensinar a respeito do Pai. Jesus é aquele a quem devemos crer. Jesus é aquele que nos conduz à salvação da nossa alma. Jesus é o Senhor e Salvador que todos nós necessitamos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela lição de hoje, agradecer por essa pessoa que está fazendo o curso e pedir que o Senhor a cada dia esteja fazendo com que essa pessoa aprenda mais e mais a respeito do Senhor Jesus. Que essa pessoa a cada dia possa aprofundar o seu conhecimento sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E que essa pessoa possa a cada dia ter fortalecido o relacionamento dela com o Senhor Jesus. A tua palavra nos ensina que Jesus é real, Jesus está vivo e que o Senhor, por meios espirituais, nos leva à presença de Jesus em oração, em comunhão espiritual com Ele. Eu peço a Deus a tua misericórdia e graça sobre essa pessoa que está ouvindo a oração nesse momento, para que a cada dia a comunhão dela com o Senhor Jesus possa ser fortalecida e fundamentada. Em nome do Senhor Jesus é que eu faço essa oração. Amém. Obrigado, meu querido e minha querida, por ter completado mais uma lição. Que Deus te abençoe imensamente e nós te aguardamos na próxima lição. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, das que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
do bem.